E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Elmo, professor de Física do Instituto Federal Catarinense, Campus Avançado Sombrio, e estou aqui com vocês hoje para resolver mais uma lista de exercícios sobre cinemática. O conteúdo que a gente vai trabalhar é movimento uniformemente variado. Então, nós vamos trabalhar a aceleração e a função horária da velocidade, ok? Vamos lá! É muito simples, ele pede simplesmente para você calcular a aceleração, né? Um exercício muito suave. Então, para você calcular a aceleração, você tem que lembrar o quê? Que a aceleração escalar, no caso, né? É variação de velocidade sobre variação de tempo, ok? Então, isso é o que você tem que lembrar. Então, lembrando, né, que são alguns detalhes que às vezes o aluno esquece, mas é que a variação de velocidade, ela significa velocidade final menos velocidade inicial. Assim como variação de tempo significa tempo final menos tempo inicial. Beleza? Ele fala que os carros, né, vai sofrer uma variação de velocidade de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Né? Então significa o quê? Né? Para ele sofrer essa variação, tem que também ter um intervalo de tempo aí. O intervalo de tempo que ele determina, no nosso caso, para o exercício 1, é que a variação de tempo é de 5 segundos. E a outra coisa que ele fala é que a velocidade inicial do móvel era de 10 metros por segundo e ela passa a ser de 20 metros por segundo. O que eu percebo aqui? Eu percebo que eu tenho uma variação de velocidade. Então ele quer que você calcule, a partir dessa variação de velocidade, nesse intervalo de tempo, qual que é a sua aceleração. Né? Então, primeiro dado, que é a variação de tempo, nós já temos, o exercício já deu. Agora a gente tem que calcular qual que foi a variação de velocidade. Então daqui nós tiramos que a variação de velocidade, que é final menos inicial, é 20 menos 10. 20 menos 10. Ou seja, variação de velocidade fica igual a 10 metros por segundo. Então, o que eu tenho agora de dado aqui? Variação de tempo, variação de velocidade. Então, com esses dois dados aqui, nós vamos voltar na equação inicial e descobrir qual que é a aceleração, no caso, média desse móvel. A aceleração fica igual a variação de velocidade, que nós determinamos aqui, que é 10, sobre a variação de tempo, que o exercício deu esse valor para você, 5 segundos. Então, lembrando, né? Nós temos aqui velocidade e tempo. Resolvendo isso aqui, sua aceleração vai ficar igual aqui, 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a resposta do exercício 1. No exercício 2, ele fala que o móvel, né, o automóvel no caso, ele parte do repouso. Olha, se ele parte do repouso, significa que nós já sabemos qual a velocidade inicial desse móvel, certo? É 0. E ele vai atingir uma certa velocidade, que nesse caso é de 80 km por hora. Beleza? Então, vamos lá, como que a gente pensa isso? De novo, né, ele pede para você calcular aí a aceleração média desse automóvel. Então, a aceleração, novamente, escalar nós sabemos que é variação de velocidade sobre variação de tempo. O tempo ele fala para você que foi de 10 segundos, né, um intervalo de tempo para ele sair da velocidade 0, velocidade inicial igual a 0, e chegar na velocidade final igual a 80 km por hora, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que notar aqui, ó, que né, apesar de eu saber que eu tenho que usar essa relação de aceleração escalar, eu tenho aqui o tempo em segundos e aqui a velocidade em km por hora. Olha, vejo que as unidades são diferentes, logo eu tenho que fazer uma transformação de unidade. O que eu vou fazer nesse caso é transformar 80 km por hora
para metros por segundo. Então, para esse caso específico, o que vai acontecer? 80 km por hora é igual a 22,2 aproximadamente, né? Metros por segundo. Então, né, como é que se faz isso daqui? Se você lembrar, para resolver essa relação, né, de passar de km por hora para metros por segundo, você tem que pegar e dividir 80 por 3,6. Isso daqui vai dar 22,222. Tá? Então, uma aproximação seria 22,2 metros por segundo. Né? Agora está fácil, porque daqui eu tiro a minha variação de velocidade, que é velocidade final menos velocidade inicial. 22,2 menos 0. Ou seja, a sua variação de velocidade é igual a 22,2 metros por segundo. Ok, né? Achamos aqui a variação de velocidade, temos aqui o tempo, resolvendo isso aqui. Sua aceleração é igual a ΔV, nós encontramos 22,2 sobre ΔT. Quanto que é o ΔT? 10 segundos. Então, isso aqui é muito fácil, né? Ó, 22,2 dividido por 10. Dá 2,2, né? Ou 2,22 aqui. Aceleração, então, fica igual a 2,22 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a solução do exercício 2. Terceiro, mais um exercício então sobre aceleração escalar média. Nesse exercício, novamente, o que eu tenho que resolver? Aceleração escalar média é o ΔV sobre ΔT. Então, quais são as informações que você tem nesse exercício? Ele fala, te dá os dois valores aí de velocidade, né? Então, a velocidade inicial ele fala que é 36 km por hora e a velocidade final é igual a 108 km por hora. Então, de acordo com o que é dado no enunciado, a variação de tempo é de 10 segundos. De novo, né? O que acontece? Tempo em segundos, aqui está em km por hora, então eu vou utilizar o quê? O sistema internacional, padrão internacional de unidades medidas. Então eu vou passar essa unidade aqui, 36 km por hora, para metros por segundo, assim como 108 km por hora para metros por segundo também. Então, isso aqui fica igual, né? Divide isso aqui por 3,6, isso vai dar 10 metros por segundo. Divide isso aqui por 3,6, isso vai dar 30 metros por segundo. Então, tem os valores das velocidades, tem o valor da variação de tempo. Vou substituir na relação ΔV por ΔT. Então, a aceleração, olha só que bacana que fica. Delta é a variação final menos inicial. Então, fica 30 menos 10 sobre a variação de tempo que foi de 10 segundos. Então, só alegria. Ó. 30 menos 10 dá 20 sobre 10, né? Dá para simplificar aqui. Você fica com a sua aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui está o seu resultado final, 2 metros por segundo ao quadrado. Muito simples. No exercício 4, o que acontece? Né? Ele dá para você aí a informação da função horária da velocidade de um móvel. Então, né, a função que ele passou é v igual a 6 menos 3t. E aí ele faz algumas perguntas relacionadas a essa função horária aqui da velocidade. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte, ó, qual que é a velocidade escalar no instante inicial? Né? Você vai tirar essa informação a partir dessa relação aqui. Então, como você bem deve lembrar, no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. E com isso a gente consegue encontrar uma função característica para a velocidade. A função característica para a velocidade que nós vimos foi a seguinte.
velocidade era igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Então foi essa relação. Aí o que eu falei, né, que a gente conversou e a gente chegou em algumas conclusões durante essa aula, foi que, né, a gente pode fazer uma comparação entre essa função que foi dada no exercício e a função que a gente conhece do movimento uniformemente variado. Olha só. Esse termo que está multiplicando o tempo, ele está ligado à aceleração. E o termo independente dessa função aqui, ele está ligado ao valor de velocidade inicial, né? Seria uma maneira de a gente verificar isso. Por comparação, eu posso perceber que a velocidade inicial desse móvel, que é descrito por essa relação, é dado por 6 metros, no caso do sistema internacional, 6 metros por segundo, né? Então, a questão A aqui é a gente olhar para a função e conseguir identificar que esse valor aqui é a velocidade inicial, ou seja, a velocidade inicial é igual a 6 metros por segundo. Ok? A questão B é a mesma coisa que a questão A. O que ele está querendo que você faça? Você compare as duas funções aqui no caso, a função que ele deu e a função do movimento uniformemente variado, e verifique o termo que representa a aceleração. Nesse caso, a aceleração, né, se a gente comparar as duas funções, olha só, a aceleração é esse termo que multiplica o t, ou seja, a aceleração vai ser o menos 3. Então a gente já pode pensar, né, resolver aqui a questão B, que a aceleração, por comparação, né, é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. O item C, gente, o que acontece? Ele pede para você determinar o valor da velocidade para um determinado instante de tempo, né? Qual instante de tempo no caso aí? Ele fala no instante t igual a 3 segundos, né? Por quê? Isso aqui é uma função horária da velocidade, ou seja, o tempo ele vai passar e o valor da velocidade vai ser alterado, ok? Então, para o tempo zero ele tem uma velocidade, nós identificamos aqui que é 6 metros por segundo, mas em qualquer outro valor de tempo, esse valor de velocidade será diferente. Então, olha só, como que eu resolvo esse probleminha? Eu vou pegar minha função horária da velocidade, que é v igual a 6 menos 3t, e no lugar de t, eu vou ter que substituir o 3, que é o valor que ele quer, que ele determinou para esse instante aqui, ó, que ele está pedindo para esse instante. 6 vezes menos 3 vezes 3. Então, você tem aqui como valor 6 menos 3 vezes 3, 9. Então, sua velocidade aqui, ó, no instante de 3 segundos, vale menos 3 metros por segundo. Finalizado o item C. No item D, gente, o que vai ter de diferente, né? Ele pede para você o instante em que a velocidade se anula, né? Ou seja, é uma questão de interpretação. O instante que a velocidade se anula para esse movimento é quando a velocidade é igual a zero, certo? Ou seja, a velocidade nula. Então, para descobrir esse instante, você vai ter que substituir o valor de v por zero e resolver essa equação, certo? Então vai ficar 0 igual a 6 menos 3 vezes t. Então você tem aqui que 3t é igual a 6, t igual a 6 sobre 3, t fica igual a 2 segundos. Finalizado também o item D dessa questão. Gente, seguinte, para resolver o exercício 5, a gente vai ter que fazer um link com o que nós já vimos sobre relação entre área do gráfico e variação de espaço, tá bom? Então, o que acontece aqui? Nós vimos que a velocidade, no movimento uniformemente variado, né? Ela pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Então, olha só, e a função que eu tenho aqui é uma função velocidade, né, por tempo. E a gente viu que existe uma relação entre o espaço percorrido e o gráfico velocidade por tempo, tá bom? Nós sabemos, nós vimos que a área do gráfico
né? Essa área aqui, a área do gráfico, ela é numericamente igual à variação de espaço do móvel. Aqui eu estou vendo que minha velocidade, né, ela é representada por uma função do primeiro grau. Olhando para essa figura aqui, eu estou observando que ela representa, né, essa figura aqui, essa área, na verdade, né? Isso aqui é uma figura geométrica que a gente conhece como um trapézio, né? Ou seja, a área que eu teria que medir aqui para descobrir o valor da variação de espaço seria equivalente à área de um trapézio. Então, olha só, como é que eu meço a área de um trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, para eu descobrir o espaço que esse móvel percorreu aqui, ó, saindo de uma velocidade V0 e chegando até uma velocidade V, é da seguinte maneira. Olha, a variação de espaço, então eu posso dizer que ela é numericamente igual à área. Como eu estou falando aqui da área de um trapézio, eu vou ter que usar essa relação aqui, ó, certo? Área do trapézio. Então, olha só o que eu vou ter aqui. Espaço, ou seja, a variação de espaço, é igual a base maior. Quem que é a base maior aqui, ó, do trapézio? É a velocidade. Mais a base menor, que é a velocidade inicial, vezes a altura desse trapézio, que é o intervalo de tempo, que seria aqui, ó, um ΔT, né? Dividido tudo isso por 2, certo? Então, essa seria a forma de eu relacionar o espaço que o meu móvel percorreu, a velocidade inicial, a velocidade final e a variação de tempo nesse móvel, tá? Então, seria essa relação aqui, ó. Essa relação que nós vamos utilizar para resolver o exercício 5. Valeu? Vamos lá então. Então, o exercício 5, né? Ele parece que não tem muita informação para você encontrar o que ele quer. Parece, inicialmente, né? Ele fala que ele quer saber a velocidade final de um móvel, né? Ele dá algumas relações para você. Ele fala do tempo, fala que o móvel partiu do repouso e fala o espaço que o móvel percorreu. Então, vamos verificar como a gente resolve isso, ok? O automóvel parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0. Ele quer que você descubra a velocidade final do móvel. Você não sabe a velocidade final, né? Mas você sabe que o tempo inicial dele partiu do repouso, ou seja, o tempo inicial é 0. E o tempo final que ele levou aí para atingir a velocidade final que ele quer que você encontre no exercício foi de 5 segundos, ok? E o espaço que o móvel percorreu foi de 25 metros, tá? Então, essas são as informações que você tem até então. Daqui eu posso tirar a variação de tempo, que é tempo final menos inicial, ou seja, 5 menos 0, 5 segundos. Aqui está a variação de espaço e eu tenho essas outras duas informações, que pode ser uma variação de velocidade, ok? Certo? Então, como a gente deve lembrar da teoria que a gente acabou de ver, tá? Como é que eu consigo relacionar velocidade final inicial, variação de tempo e espaço, né? Nós podemos relacionar da forma que nós estamos vendo aqui, ó, né? Variação de espaço igual velocidade final mais velocidade inicial, tudo isso aqui vezes a variação de tempo dividido por 2, né? Para o movimento, lógico, uniformemente variado que a gente está falando. Então eu vou usar essa relação, ou seja, ΔS são 25 metros, a velocidade final é o que eu quero descobrir, mais a velocidade inicial é 0, vezes ΔT, são 5 segundos, tudo isso aí dividido por 2, correto? 2 multiplicando, 5 dividido, você tem 25 sobre 5
vezes 2 é igual a V mais 0, ou seja, dá V. Simplifica, dá 5. 5 vezes 2, 10. Velocidade igual a 10 metros por segundo. Então, chegamos no resultado final do exercício 5. Né? 10 metros por segundo é a velocidade final do móvel. Então, vamos lá, gente. Exercício 6. Como é que a gente resolve essa historinha aí? Olha, nesse exercício foi dado um gráfico aí e você tem que tirar algumas informações dele, né? Então, a gente está percebendo aqui, né, que a aceleração vai ser negativa e a gente tem alguns dados aqui. No tempo zero, qual que é a velocidade do móvel? 14 metros por segundo. No tempo 3, a velocidade do móvel é 10 metros por segundo, ou seja, a velocidade está diminuindo aqui com o tempo, ok? Então, isso é um dado bastante importante. A primeira questão que ele pede é para você determinar qual que é a velocidade inicial desse móvel. Olha, a velocidade inicial a gente determina olhando, né, num gráfico, velocidade por tempo, para a velocidade quando o tempo é igual a zero. No tempo igual a zero, olha só, qual que é o valor da velocidade? A gente seguir aqui o gráfico da reta azul aqui, ó, a gente vê que no tempo igual a zero, a velocidade era 14 metros por segundo, né? Então, observando o gráfico em t igual a zero, temos que a velocidade inicial é igual a 14 metros por segundo. Então, resolvido aí o item A. Então, no item B, ele quer que você determine qual que é a aceleração desse móvel, certo? Então, para determinar a aceleração, a regra é clara, é ΔV sobre ΔT. A gente está falando de aceleração escalar, nada mais. Então, a gente tem que lembrar que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Agora, como é que eu resolvo? Como é que eu encontro o valor de ΔT e ΔV olhando para esse gráfico aqui? Eu escolho dois pontos aí, os dois pontos mais fáceis que eu tiver para trabalhar. Nesse caso, eu vou pegar esse ponto do plano e esse aqui que eu tenho informações suficientes para trabalhar, certo? Se eu olhar para esses dois pontos, ó, eu consigo enxergar um triângulo aqui, não consigo? Certo? Então, ó, hipotenusa, cateto, outro cateto, enfim. O que eu vou olhar aqui, ó, nesses catetos que aparecem nesse triângulo, é que esse pedaço aqui, ó, esse cateto, representa aqui nesse gráfico uma variação do quê? Uma variação de tempo. Né? Tempo final menos inicial, ou seja, 3 segundos aqui que a gente pega essa informação do gráfico. Se eu olhar para esse outro cateto aqui, ele vai representar uma variação do quê? Uma variação de velocidade. Então, nesse caso, como é que você consegue determinar a variação de velocidade aqui, ó? Ou seja, esse cateto desse triângulo aqui, ó, que é a velocidade final menos inicial. Ó, a velocidade inicial é essa, a velocidade final é essa. Então, eu tenho que fazer 10 menos 14, ou seja, a variação de velocidade sua, 10 menos 14, dá menos 4 metros por segundo. Ou seja, através deste gráfico eu consegui determinar um intervalo de tempo e um intervalo de velocidade, que é o que eu preciso para calcular o meu valor de aceleração. Observando o gráfico, né? Ou seja, através do gráfico, você pode colocar aqui, ó, a aceleração, então, ΔV, que é menos 4 metros por segundo, dividido por ΔT, que é, né, ou melhor, são 3 segundos, né? Então você tem aqui, ó, menos 4 sobre 3. Então, se você dividir menos 4 por 3, você vai chegar no valor menos 1,3333333, né? A dízima periódica. A gente vai fazer uma aproximação para menos 1,33. Então, esse valor aqui de aceleração passa a ser, né, aproximadamente, lógico, menos 1,33 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração, né, utilizando o gráfico. Próximo item, que é o item C, é pedido para você encontrar a função horária da velocidade a partir desse gráfico.
Olha só, no item A você encontrou qual que era a velocidade inicial desse móvel. E no item B você encontrou qual que era a aceleração desse móvel. Então, com essas duas informações, são suficientes para nós determinarmos qual vai ser a função horária da velocidade do móvel. Nós sabemos que a função característica da velocidade no movimento uniformemente variado é dado dessa maneira aqui, ó. V igual a V0 mais AT. No item A, você chegou à conclusão que a velocidade inicial era igual a 14 metros por segundo. E no item B você chegou à conclusão que a aceleração era igual a menos 1,33, aproximadamente, metros por segundo ao quadrado. Agora, como nós sabemos que essa aqui é a função horária, característica do movimento uniformemente variado, ou seja, aquele que a aceleração é constante, que é o caso representado nesse gráfico aqui, então a gente pode substituir V0 por 14 e A por menos 1,33. Então, como é que ficaria aqui nossa relação? Nossa função aqui, ó, ficaria 14 mais menos 1,33 vezes t. Sua função horária da velocidade, então, fica 14 mais com menos dá menos 1,33 vezes t. Fechamos aqui, ó. Qual que é a sua função horária da velocidade para esse movimento aqui? V igual 14 menos 1,33t. Então, gente, no item D, ele pede para você calcular qual que é a velocidade no instante igual a 10 segundos e depois também é pedido para você classificar esse movimento quanto à velocidade, no caso se ela é progressiva ou retrógrada, e a aceleração, se ela é acelerada, se é um movimento acelerado ou se é um movimento retardado, certo? Então, vamos lá. Primeiro, isso, lógico, para o t igual a 10 segundos, que fique claro. Então, o que eu posso perceber? Que nós temos a informação de velocidade, de aceleração, temos a função horária do móvel. Ficou muito fácil agora. Por quê? Para t, vamos começar primeiro calculando qual que é a velocidade para o instante t igual a 10 segundos. A velocidade é igual a 14 menos 1,33 vezes 10. Ok? Então, sua velocidade aqui vai ficar igual. Velocidade 14 menos 1,33 vezes 10 vai dar 13,3. Então, a gente tem que fazer agora essa subtração. 14 menos 13,3, tá? 0,7. 0,7 unidade metros por segundo. Resolvemos o valor da velocidade. Olha só, o que eu tenho aqui de informação agora para a gente fazer a classificação do movimento. A gente precisa de duas informações. Como que está se comportando a velocidade e como está se comportando a aceleração. Vamos começar olhando para a velocidade. A velocidade que a gente determinou foi 0,7. Certo? 0,7 é um valor positivo, ou seja, maior que zero. Então, o que eu posso dizer sobre velocidade? Que é um movimento, nesse caso, considerando velocidade, que é um movimento progressivo. Progressivo é aquele movimento que vai no sentido do eixo positivo. Agora a gente vai olhar para outra variável, que é a aceleração. O que acontece com a aceleração aqui? É um valor negativo, ou seja, menor que zero. Como é que a gente classifica a aceleração quando ela é negativa? Significa que você tem um movimento que é retardado. Então, o movimento é progressivo retardado. Finalizamos, achamos a velocidade e acho que classificamos o movimento. O exercício 7, para a gente finalizar aqui, é um exercício também só de classificação de movimento e determinação da velocidade
para alguns instantes. Então, a função horária que ele deu aqui é v igual a menos 8 mais 5t. Só olhando para a função e comparando o que nós já conhecemos, v igual a v0 mais at, eu já sei quanto vale a velocidade inicial e eu sei quanto vale a aceleração. Então, a velocidade inicial vale menos 8 metros por segundo e a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Então, são informações que eu posso tirar direto só olhando para a minha função horária. No item A, ele pede para você determinar a velocidade no instante t igual a 1 e também classificar o movimento. Então, vamos lá. No tempo igual a 1 segundo. Então, o que eu faço? Substituo esse valor na função horária que foi dada. Velocidade fica igual a menos 8 mais 5 vezes o tempo, que vale 1 segundo aqui. Então, sua velocidade fica menos 8 mais 5 vezes 1, geralmente dá 5. Sua velocidade fica igual a menos 8 mais 5, menos 3 metros por segundo. Aqui você encontrou o valor da velocidade no tempo igual a 1 segundo. Agora nós temos que fazer a classificação que é pedido no exercício, tá bom? Então, para fazer a classificação do movimento, eu tenho que conhecer o valor da velocidade para aquele determinado instante e também o valor da aceleração naquele determinado instante. Tratando-se de movimento uniformemente variado, nós sabemos que a aceleração ela vai ser sempre constante. Então, basta a gente olhar para esse valor aqui de aceleração. E a velocidade é a velocidade que nós acabamos de determinar. Então, olhando para cá, a gente vê que a velocidade ela é negativa. Se ela é negativa, eu tenho aqui um movimento que é do tipo retrógrado. E a aceleração, ela é positiva, maior que zero. Logo, é um movimento acelerado. Portanto, o movimento é classificado como retrógrado e acelerado. Vamos então para o item B. No item B, o instante que ele pede para você determinar o valor da velocidade é um instante t igual a 3. Então nós teremos aqui, velocidade igual a menos 8 mais 5 vezes 3. Então sua velocidade fica igual a 3, 3 vezes 5, 15, menos 8. Então nós teremos aqui como resultado 7 metros por segundo. Nesse instante aqui, que são os 3 segundos. Agora, como o exercício pede, vamos à classificação do movimento. Como a velocidade agora ela é positiva, o movimento é classificado como progressivo. E a aceleração ela é constante, continua sendo uma aceleração positiva. Ou seja, o movimento é acelerado. Nós temos que o movimento é progressivo e acelerado. Então temos aqui o valor da velocidade e a classificação do movimento. Terminou aqui o exercício. Então chegamos aqui ao término de mais uma lista e lembre-se que virão mais por aí. I'll be back.